E se você passasse anos estudando, salvando vidas, vencendo preconceitos, só para ser tratado como uma ameaça por simplesmente entrar em uma sala de atendimento? Essa é a história do Dr. Caio Martins. Negro, 34 anos, clínico geral formado na USP, com residência no Einstein, 30 plantões por mês e o sorriso calmo de quem já viu de tudo. Ou pelo menos achava que já tinha visto. Era uma quarta-feira nublada em São Paulo. Dr. Caio começava seu primeiro dia em uma renomada clínica particular no Jardim Europa, cercada por prédios espelhados e carros importados. O tipo de lugar que adora dizer que aqui tratamos todos com excelência. Às 15h17, ele chamou o nome da próxima paciente, Dona Márcia Helena Barbosa. Uma senhora branca, bem vestida, de cerca de 60 anos, se levantou da poltrona de couro com certa desconfiança. Olhou para ele de cima a baixo, com um olhar que não combinava com a elegância da bolsa Chanel pendurada no braço. Desculpe, o médico ainda vai chamar? Sou eu, Dona Márcia, Dr. Caio Martins. Pode entrar, por favor. Ela hesitou, entrou, sentou-se. Mas antes mesmo que ele pudesse fazer a primeira pergunta clínica, ela cruzou os braços e soltou a frase com frieza calculada. Prefiro ser atendida por outro médico. Não me sinto confortável. Caio engoliu em seco, respirou. Com profissionalismo e dignidade, respondeu. Entendo seu desconforto, mas não há outro clínico disponível no momento. Estou aqui para ajudá-la. Podemos seguir? Foi quando ela se levantou com indignação e disse em voz alta, então eu vou chamar a polícia. Isso é assédio. Assédio. A palavra cortou o ar como uma faca. A recepcionista parou de digitar. O silêncio tomou conta da clínica. Alguns pacientes viraram o rosto com espanto, outros abaixaram o olhar como se quisessem desaparecer nas poltronas, e o que parecia ser só mais uma consulta comum virou um caso de polícia. O celular dela já estava na mão. Com gestos teatrais e voz elevada, Márcia Helena andava de um lado para o outro na recepção, falando alto no viva voz. Estou na Clínica Santé, no Jardim Europa. Sim, fui coagida por um homem que se disse médico. Ele tentou me forçar a entrar no consultório. Eu me senti ameaçada. Do outro lado, a atendente da PM fazia perguntas padrão, mas Márcia mal deixava espaço para a resposta. Ela queria plateia. E teve-te em segundos, o ambiente da clínica foi tomado por um silêncio constrangido. Pessoas que esperavam tranquilamente por suas consultas, agora observavam a cena com espanto, tensão e, no caso de alguns, cumplicidade disfarçada. O racismo é um show que muita gente prefere assistir em silêncio. Dr. Caio, ainda de jaleco, permaneceu de pé ao lado da porta do consultório. Não gritava, não gesticulava, mas seus olhos estavam firmes. Dona Márcia, a senhora está fazendo uma acusação muito grave. Eu apenas a chamei pelo nome e lhe ofereci atendimento. Não houve nenhum tipo de coação, ela ignorou, como se ele fosse invisível. Ou pior, como se ele nem estivesse ali como ser humano. A recepcionista da clínica, Thaís, tentou intervir. Senhora, podemos resolver isso com calma. O Dr. Caio é parte da equipe médica. Temos como confirmar tudo. Você está defendendo ele. Isso aqui é um absurdo. Onde já se viu colocar esse tipo de gente para atender pacientes pagantes? Eu pago caro para estar aqui. A frase ecoou. Esse tipo de gente. Caio sentiu o coração apertar, mas não respondeu. Ele sabia. Já tinha ouvido coisas parecidas antes, nas entrelinhas, nos olhares, nos sorrisos sem olho, mas nunca assim tão direto, tão público. Foi quando um senhor idoso, sentado à esquerda da recepção, falou. Mas ele nem encostou na senhora. Ele só chamou para consulta. Tá tudo na câmera. Ela o ignorou também. Estava possuída pela própria indignação. Encenada. 15 minutos depois, 2 viaturas da polícia militar estacionaram em frente à clínica.
Duas, como se estivessem indo conter um assalto. 2 policiais desceram rapidamente, um deles com a mão no coldre da arma. Chamaram por ameaça. Márcia correu até eles. Foi ele, aquele ali. Eu quero que ele seja detido imediatamente. Tentou me forçar a entrar numa sala sozinho com ele. Dr. Caio deu um passo à frente, a mão no peito. Documento em mãos. Boa tarde, senhores. Meu nome é Dr. Caio Martins. Sou médico da clínica. Essa acusação é falsa. O policial mais novo o olhou com desconfiança imediata. Documento, agora. Caio estendeu sua identidade. Médica, CRM visível, crachá da clínica, tudo. O policial nem olhou direito. Coloque as mãos para trás. Perdão? Agora, por precaução. Caio hesitou, olhou ao redor. Thaís já estava ao telefone com a direção da clínica que prometeu chegar em 10 minutos. Tempo suficiente para tudo dar errado. Eu estou no meu local de trabalho. Não cometi nenhum crime. Peço que verifiquem as câmeras de segurança antes de qualquer... O policial encostou nele. Resistência é agravante. E então Caio foi imobilizado ali mesmo, diante dos pacientes, dos colegas, da recepcionista, da própria acusadora. Com o braço torcido atrás das costas, a cabeça levemente abaixada, ele foi escoltado até a porta da clínica como se fosse um criminoso. Ninguém interviu. Nem os que sabiam, nem os que duvidavam. Porque o medo de se envolver é maior que o senso de justiça de muita gente. Do lado de fora, o céu escurecia com nuvens carregadas. Mas a tempestade verdadeira era a que acontecia dentro de Caio. No banco, traseiro da viatura, ele sentia uma mistura sufocante de humilhação e revolta. Não gritava, não chorava, mas cada músculo do seu corpo tremia com a força de quem segurava o grito na garganta. Na delegacia do 708º DP, em Jardins, o caos continuou. A ocorrência foi registrada como suspeita de assédio em ambiente clínico. Nenhuma prova, nenhuma testemunha ouvida. Apenas o relato da paciente, branca, idosa, visivelmente abalada, como escreveu o policial no boletim. Caio tentou falar. Foi ouvido com frieza. Foi preciso a presença do advogado do hospital, chamado às pressas, para que a polícia liberasse o médico mais de 2 horas depois. Enquanto isso, um detalhe crucial passava despercebido por quase todos. As câmeras de segurança da clínica tinham captado tudo. Sem áudio, mas com imagem clara. A chamada do médico. O momento em que ela o ignora. O descontrole. A acusação falsa. A chegada da polícia. A imobilização injusta. E foi Thaís, a recepcionista, quem teve a iniciativa de salvar as imagens. Ela enviou o arquivo para o coordenador da clínica e para um repórter conhecido que seguia em suas redes. Às 22 horas daquele mesmo dia, o vídeo começou a circular em grupos de médicos e fóruns profissionais. A legenda: médico negro é detido por exercer sua profissão. Paciente o acusa de assédio sem nenhum contato. Tudo filmado. Em menos de 12 horas, o caso estava nas redes sociais. E as perguntas começaram a brotar como faíscas num palheiro seco. Por que a palavra de uma senhora branca vale mais do que a identidade profissional de um médico negro? Por que a polícia não pediu provas antes de agir? Por que a clínica se manteve em silêncio após o ocorrido? Enquanto as hashtags do Justiça por Dr. Caio e Sem Racismo na Clínica cresciam, o doutor passava a noite em claro, sentado no sofá de casa com o jaleco ainda jogado na cadeira. Ele pensava em tudo o que poderia ter acontecido se não houvesse câmera. Se Thaís não tivesse salvado o arquivo, se ele não tivesse advogado, se fosse um enfermeiro, um técnico, um recepcionista. O sistema todo passou por cima dele como um rolo compressor. E ele sabia, era só o começo. Na manhã seguinte, Dr. Caio acordou com 37 notificações no celular. Não era costume. Ele mantinha o aparelho no modo não perturbe durante a noite, algo que herdara dos tempos de residência.
quando o descanso era precioso demais para ser interrompido. Mas não havia descanso naquela manhã. Entre as mensagens estavam amigos médicos, ex-colegas de faculdade, professores, pacientes antigos e números desconhecidos. Muitos. Um amigo mandou um link. Saiu no Twitter, cara, e tá pegando fogo. O vídeo começava com ele chamando calmamente Dona Márcia Helena Barbosa. Em seguida, a mulher o ignorava, caminhava até a recepcionista, começava a gritar. A imagem tremia quando ela sacava o celular. A polícia chegando, os braços dele sendo torcidos, o rosto dele calmo, mas pálido, o jaleco branco dobrado por trás das costas algemadas. Era insuportável de assistir. Não foi só você que se sentiu humilhado. Eu senti vergonha. De assistir, Caio, escreveu Rafael, seu colega de residência. Às 9h15, a hashtag #Dr. Caio foi humilhado era um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter no Brasil. Médicos e médicas negras começaram a se manifestar. Essa é a rotina de muitos de nós, ser desacreditado mesmo quando o diploma está na parede. Doutora Larissa Moura, infectologista. Meu jaleco não me protege do racismo, só esconde um pouco. Doutor Tiago Silva, cirurgião. Alguns profissionais de saúde se organizaram em uma carta pública exigindo posicionamento da Clínica Santé Jardins. A carta foi assinada por mais de 500 médicos em 4 horas. E a clínica? Silêncio. Nenhuma nota, nenhuma entrevista, nenhuma postagem. No grupo de funcionários, a coordenadora enviou apenas um comunicado genérico. Estamos cientes da situação envolvendo o Dr. Caio e avaliando os desdobramentos com cautela. Cautela. Leu e respirou fundo. A mesma cautela que não existiu quando decidiram algemá-lo na frente dos pacientes. A cautela que desaparece quando um corpo negro é julgado antes mesmo de ser ouvido. Às 10h45, um jornalista da Folha ligou. Doutor, o senhor gostaria de dar sua versão dos fatos? Temos o vídeo. Já falamos com 2 testemunhas. Ainda estou em choque, ele respondeu. Não tenho palavras certas ainda. A gente pode esperar. O importante é o senhor saber que não está sozinho. Sozinho. A palavra ficou batendo no peito. A imprensa local começou a pressionar. Programas de rádio falaram do caso. Alguns influenciadores digitais com milhões de seguidores repostaram o vídeo com comentários indignados. Imagine estudar medicina 10 anos para ser tratado como suspeito dentro do seu trabalho. A jornalista Preta Outros reagiram com ironia cortante. Parabéns à clínica que algema seus próprios médicos antes de oferecer café para os pacientes. Cláudio Antunes, mas nem todo apoio era limpo. Alguns comentários surgiam com aquele tom envenenado de sempre. Devia ter obedecido à paciente e chamado outro médico. Cliente tem razão, porque ele não ficou quieto e deixou para resolver depois. Vitimismo, racismo não tem nada a ver. Foi só mal entendido. Caio não respondeu a nada. Nem para os que o defendiam com fúria, nem para os que atacavam com veneno. Naquela tarde, a advogada da clínica finalmente entrou em contato. A voz dela era suave, pausada, distante. Doutor Caio, estamos avaliando a melhor maneira de lidar com a situação. Pedimos que o senhor mantenha descrição pública e evite entrevistas. Vocês também vão manter descrição sobre o que aconteceu comigo? O momento exige prudência. O caso está sensível. Sim, mas foi minha dignidade que foi algemada. Silêncio do outro lado da linha. Na noite do mesmo dia, o Fantástico entrou em contato. Queriam fazer uma reportagem sobre racismo institucional na medicina e estavam usando o caso dele como ponto de partida. Caio ainda hesitava. Não queria ser símbolo de nada. Só queria ser médico. Só queria exercer o que amava sem medo. Mas o que fazer quando o silêncio dos outros te empurra para o centro da tempestade?
Às 19 horas, uma equipe do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, divulgou uma nota cobrando explicações da clínica. Pela primeira vez, a palavra racismo aparecia no papel timbrado. Foi nesse mesmo momento que a Clínica Santé soltou um comunicado público. A Clínica Santé lamenta profundamente o ocorrido e informa que está apurando os fatos. Reforçamos nosso compromisso com a diversidade, o respeito e a ética. Por ora, o profissional encontra-se afastado de suas funções para proteção mútua. Afastado, eles o afastaram. Caio leu o comunicado no próprio site da clínica. Nenhuma menção a paciente, nenhuma menção à injustiça, nenhuma menção ao vídeo, apenas a decisão. Ele estava afastado. O jaleco ficou no armário, a agenda de atendimentos foi apagada, os pacientes remarcados, como se ele fosse o problema. Naquela noite, ele saiu para caminhar pela Avenida Paulista. Precisava respirar, pensar, recomeçar de algum jeito. Enquanto esperava o semáforo abrir, ouviu alguém dizer atrás dele: "É ele, né? O médico da clínica, aquele do vídeo." Virou o rosto e viu dois jovens, uma moça de dreadlocks e um rapaz com camiseta preta do SUS. "Doutor, obrigado por aguentar firme. O senhor não sabe a força que deu pra gente." Caio não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça, engolindo uma onda de emoção que ameaçava subir pela garganta. Ele não pediu por nada daquilo, mas agora carregava mais do que um CRM. Carregava o peso de todos que já tinham sido desacreditados por causa da cor da pele. E talvez isso fosse exatamente o motivo para não se calar mais. Na segunda-feira, 4 dias após o episódio, doutor, Caio sentou-se na sala de reuniões do 6º andar da Clínica Santé, com uma pasta fina nas mãos e um gravador sobre a mesa. Do outro lado estavam o diretor administrativo, uma gerente de RH, um representante do departamento jurídico e um copo d'água que ninguém havia tocado. A mesa era longa demais. O ar-condicionado gelava o silêncio. "Queremos começar dizendo que sentimos muito pelo desconforto, Dr. Caio." A gerente de RH foi a primeira a falar, com uma voz ensaiada, parecida com as que se ouve em atendimentos automatizados. Caio encarou cada um deles, um por um. "Desconforto? Foi isso que aconteceu comigo. Um desconforto." O advogado limpou a garganta, querendo tomar a palavra. "Doutor, o caso ganhou proporção inesperada. A clínica tem uma reputação a zelar. A imprensa está ligando todos os dias. Precisamos ser estratégicos. E a estratégia de vocês foi me afastar, mesmo com o vídeo mostrando claramente que fui vítima de racismo, de abuso policial e de falsa acusação. Vocês não disseram uma palavra para me defender, só me apagaram do sistema." O diretor respirou fundo. Sua voz era grave, corporativa. "Dr. Caio, não estamos negando o que aconteceu. Apenas acreditamos que o melhor caminho é seguir os trâmites internos e deixar que as autoridades competentes avaliem. Agir de forma emocional pode prejudicar a imagem da clínica e... A minha imagem já foi prejudicada quando algemaram meu corpo em frente à porta da sala de exame número 4. E a clínica ficou calada. Silêncio. Eu trouxe minha decisão." Ele abriu a pasta. Retirou 2 folhas impressas. Uma, carta de desligamento, e um documento protocolado no Ministério Público. "Estou pedindo minha saída imediata da clínica. E acabei de formalizar denúncia junto ao MP, à Secretaria de Justiça e ao Conselho Regional de Medicina. Não apenas pela minha detenção, mas pela omissão institucional de vocês diante de um caso explícito de racismo." O advogado engoliu, seco. "O senhor tem certeza que quer tomar esse caminho? Isso vai ter repercussões. Muita gente no mercado vai achar que você é conflituoso." "Conflituoso?" Caio repetiu com ironia.
Ser algemado por exercer minha profissão é conflito? Denunciar isso é o problema? A clínica pode reverter o afastamento. Podemos pensar em um comunicado conjunto. Eu não quero comunicado, quero posicionamento e justiça. Ele se levantou com os documentos ainda sobre a mesa. Ninguém teve coragem de tentar impedi-lo. Naquela noite, ele participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, organizada por entidades médicas negras e pelo movimento jurídico Advogadas Negras por Justiça. A sala estava cheia, gente de pé nos corredores, cartazes com frases como "ser negro não é suspeita", "CRM não é colete à prova de preconceito" e "Caio somos todos nós". O microfone tremeu quando ele o pegou, mas sua voz... Não, eu não queria estar aqui. Não sonhei em virar símbolo de nada. Meu sonho era só trabalhar, cuidar de gente, fazer o que estudei por anos. Mas quando o racismo me algemou na frente de pacientes, eu entendi. O silêncio não me protege. O jaleco não me protege. O diploma não me protege. Então eu resolvi falar. Ele contou a história inteira, sem floreios, sem lágrima. Só a verdade, com as palavras exatas que ele ensaiava no silêncio da madrugada desde aquele dia. A plateia aplaudiu de pé, não pelo drama, pela coragem. 3 dias depois, o vídeo chegou ao Conselho Federal de Medicina. A pressão foi tanta que o órgão foi obrigado a emitir um posicionamento público. É dever das instituições proteger seus profissionais contra qualquer forma de preconceito ou violência injustificada. A conduta do Dr. Caio Martins será analisada não por ele ter sido detido, mas por ter sido desacreditado no exercício ético de sua profissão. Parecia um avanço, mas Caio sabia. Palavras bonitas não mudam estruturas. A cada elogio chegavam também ataques, e-mails anônimos, comentários de ódio. Quer aparecer? Militou demais. Arruinou a reputação da clínica. Tá querendo indenização. Caio pensava na frase de um professor da residência. Se um dia você se levantar contra o sistema, não espere que ele te abrace. Ele não esperava, mas também não ia recuar. No final daquela semana, ele recebeu uma ligação que o pegou de surpresa. Doutor Caio, aqui é da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Gostaríamos de convidá-lo para colaborar na construção de uma cartilha sobre racismo institucional na saúde. Sua experiência pode ajudar a salvar outras pessoas. Ele respirou fundo. Eu topo, mas só se for para dizer tudo, sem suavizar nada. Enquanto isso, Dona Márcia Helena, a paciente, foi identificada por internautas. O nome completo, CPF, endereço, tudo. Mas Caio pediu publicamente que não a atacassem. Fez uma postagem simples. Não precisamos devolver ódio com ódio. Precisamos transformar o sistema que permitiu que isso acontecesse. Que a justiça cuide dos responsáveis. Nós seguimos lutando por mudanças. A postura dele gerou ainda mais admiração, mas também cobrou um preço. Havia cansaço, havia noites em claro, havia medo, mas havia também algo novo. Voz. Na semana seguinte, uma universidade federal o convidou para ministrar uma palestra com o título Racismo em Jaleco Branco, quando o médico vira suspeito. Caio subiu ao palco, olhou a plateia de jovens negros e negras, estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, todos atentos, todos com sede de futuro. O que me aconteceu pode acontecer com qualquer um de vocês. Mas hoje eu estou aqui, em pé, falando, lutando, e não vou parar. A história de Caio não estava nem perto de terminar. Mas ele sabia que, mesmo sem ter pedido por isso, agora carregava algo maior do que si mesmo. A missão de mostrar que dignidade não se negocia. Domingo à tarde, Avenida Paulista fechada para os carros, aberta para as vozes. Dr. Caio caminhava entre centenas de pessoas, estudantes, médicos, pacientes, ativistas, todos reunidos por um motivo: a marcha
pela ética e contra o racismo na saúde. Era a primeira vez que algo assim acontecia em São Paulo, e o nome dele estava em todas as faixas. Mas Caio não carregava cartaz, carregava sua história, e ela já pesava o suficiente. Quando subiu no pequeno palco montado na calçada da Fiesp, respirou fundo antes de falar. O microfone falhou uma vez, mas ele não. A voz saiu firme, a praça inteira silenciou. Alguns me chamaram de vítima, outros de símbolo. Eu não me considero nenhum dos dois. Sou só um homem negro que fez tudo certo, estudou, trabalhou, cuidou de vidas, e mesmo assim foi algemado no local onde deveria ser respeitado. As pessoas assentiram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com os punhos cerrados. O que me aconteceu não é exceção, é sistema. E o sistema só muda quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente não abaixa a cabeça. Ele olhou para a frente e viu um garoto com jaleco branco no meio da multidão. Era um estudante de medicina, segurando um cartaz onde se lia: Dr. Caio me representa. Caio engoliu em seco. Não lutem só por mim. Lutem por todos que vieram antes de mim e nunca foram ouvidos. Lutem por quem nem chegou ainda. Pela menina preta que sonha ser cirurgiã. Pelo técnico de enfermagem que todo dia é chamado de moço da limpeza. Por cada profissional que é desacreditado só por existir. Aplausos. Eu fui humilhado em público, mas escolhi não me calar, porque dignidade não é favor, dignidade é direito, e eu exijo o meu, e espero que vocês exijam o de vocês também. O grito veio espontâneo da multidão. Não vão nos calar. Não vão nos calar. Não vão nos calar. Caio desceu do palco com o coração acelerado, mas pela primeira vez desde aquela tarde na clínica não sentia medo, sentia clareza. Na segunda-feira, o Ministério Público abriu inquérito contra os policiais envolvidos. A Clínica Santé começou a perder clientes e precisou emitir um novo comunicado. Dessa vez, reconhecendo falha na condução e propondo treinamentos antirracistas obrigatórios. Mas Caio já estava em outro lugar, fisicamente e espiritualmente. Aceitou um convite para coordenar um projeto de acolhimento a profissionais negros da saúde em situação de discriminação. Recomeçou os atendimentos numa clínica popular da Zona Sul. A fila de pacientes dobrava a esquina e em cada atendimento, em cada escuta, havia um silêncio que dizia muito mais do que qualquer cartaz. Você venceu. E por você, outros vão conseguir chegar. Se você já foi desacreditado só por ser quem é, essa história é para você. Inscreva-se no canal e compartilhe essa história. Porque enquanto houver racismo, precisamos de mais vozes como a do Dr. Caio. E talvez da sua também. Dignidade não se discute, se exige.